Olá, tudo bem? Somos a Via Insight e estamos aqui para mais uma conversa do nosso Via Insight na Prática, onde a gente discute um tema relevante dentro da nossa metodologia. Aproveito e peço para vocês entrarem no nosso site do Via Insight, na viainsight.com.br, e lá tem dentre os vários documentos que tem lá, tem uma apresentação e a gente tem todo um mapeamento de dores que, após uma pesquisa, a gente considerou como sendo importantes para as organizações. Essa dor, que está muito ligada à tecnologia e inovação, segundo dados do Sebrae, foi reportada como uma dor em 62% das empresas pesquisadas. Então, é uma dor significativa. E um detalhe interessante é que ela não é uma dor isolada. É muito difícil você identificar a resistência à mudança sem que ela esteja ou associada a outro ou sendo influenciada por outro. Então, ou ela provoca ou ela é provocada por uma outra dor. Então, vale a pena a gente ter essa abordagem um pouco mais geral, um pouco mais holística, um pouco mais integrada, porque aí eu acredito que uma das coisas que a gente pretende aqui nessa conversa é exatamente trazer isso. Quando eu entendo que resistência à mudança é uma dor, eu vou precisar atentar para as dores associadas e que a solução ela é uma solução conjunta, não é uma solução exclusiva de resistência à mudança. Né? Você sabe, né, que a mudança ela existe, ela vai existir, quer você não queira. Né? A resistência é só uma questão de tempo. Eu gosto muito de falar você tem dois posicionamentos. Ou você tenta segurar a mudança, mas ela vai te puxar, ou você promove a mudança. Então a mudança, quando você tem uma promoção na mudança, aceitação mais rápida dela, na curva de aceitação, né, se a gente falar sobre isso, ela vai favorecer e vai fazer você deslanchar mais rápido. E talvez a mudança vai gerar outras mudanças, isso é fato. Né? Não é isoladamente um ponto que vai ter início, meio e fim e acabou. Não, ela vai ter uma constante, ela vai ser assim, proporcional a contextos, a variáveis, a pessoas, a tecnologia, a ambiente, a tendências, uma série de coisas. Então, a mudança ela tem alguns fatores importantes que a gente se depara nas nossas atividades com os nossos clientes, né? Quando a gente olha para a resistência à mudança, tem muita questão que é de pessoas, tem muita questão que é de geração, tem muita questão que é de uma série de coisas que a gente vai falar sobre aqui, sobre o tópico aqui no nosso papo. Mas, de fato, agilizar essa aceitação da mudança é um desafio, é difícil, mas ela tem um benefício enorme. As pessoas sempre falam, né, do exemplo que é comum, né, ninguém tinha smartphone, ninguém estava acostumado com isso, hoje não vive sem isso. Então teve uma resistência lá, mas você vê que a mudança ela se incorpora de uma certa forma que ela vira uma nova zona de conforto, e as pessoas ficam presas nessa zona de conforto tentando progredir e às vezes patinando e não progredindo, né? Só aproveitando aqui, antes de passar a palavra para a Regiane, você falou em zona de conforto. O ponto mais básico que se fala quando se fala em mudança é conforto. Então, parece que conforto e mudança são antagônicos, porque mudar significa eu sair de onde eu estou e entrar num outro estado. É muito pouco provável que essa mudança não vá trazer uma condição diferente que até eu me adaptar me traga algum desconforto. Então o ponto número 1, isso é extremamente básico, é preciso que isso esteja bem claro na cabeça do empreendedor. A mudança vai trazer desconforto. Se você quer sair de um patamar para outro, você vai ter que abrir mão do que você entende como conforto naquele momento para um outro patamar. E a emoção que está diretamente ligada a essa resistência é o medo. Então, é a tríade, né? Medo, mudança, conforto. Então,
a hora que eu entendo que essas coisas, elas não é errado, pelo contrário, é super certo você considerar isso, porque essas coisas trazem a mudança com prudência. Sim. A gente não quer que as pessoas mudem por mudar. A mudança, por menor ou maior que seja, ela precisa ser planejada. Porque como eu vou entrar num outro patamar, e o medo do desconhecido é legítimo, eu não posso fazer as coisas sem plano. Sim. Mas é importante que eu entenda que nada vai acontecer se eu ficar no mesmo lugar. Até a própria lei da física da inércia diz isso. Se eu estou parado, a minha tendência é continuar parado e resistir a entrar em movimento. Né? A gente percebe que a grande questão da resistência à mudança, ela está na centralização tanto das decisões quanto das atividades, né? Então, se uma pessoa que exerce uma função ou uma atividade, independente se é de liderança ou não, ela concentra em si próprio muitas das decisões ou mesmo das atividades daquela área, a maior parte das vezes acontece de ter essa resistência à mudança, né? Por medo de perder o seu poder, a sua influência, né? A sua relevância ali no processo. Então, essa resistência à mudança acontece muitas vezes. Então, a gente observa isso não apenas nas empresas, mas nas instituições também, outras instituições, né? No poder público, no poder privado, independente do que seja, essa resistência ela acontece muitas das vezes e isso acaba afetando a continuidade do negócio, né? A continuidade das empresas, das instituições, porque para que a gente sobreviva ao longo do tempo, a gente tem que ter flexibilidade para se adaptar às novas gerações, realidades e tudo mais. Eu posso ter aquela visão fechada. Meu negócio está bem, eu estou vendendo, estou faturando, então por que eu vou mudar? O risco não é você. O risco é que você não mudou, mas o mercado está mudando. Sim. Então alguém está ocupando, porque não existe vácuo. Alguém está ocupando um espaço que você poderia ocupar se você mudasse, e a mudança aqui eu estou obviamente associando a uma melhoria, do que, assim, você está perdendo esse espaço porque você parou no tempo. Né? E essa até um jargão que se usa muito, para trazer um sentido pejorativo, a gente fala parou no tempo. Então parar no tempo não mudou significa que você estagnou. Então você perdeu espaço. Você se desatualizou, usando até a linguagem do smartphone que você estava falando no começo. Fato, né? Então, mesmo que eu entenda que a mudança não é necessária naquele momento, eu preciso levar isso em consideração. O meu mercado está parado que nem eu estou, ou o meu mercado está se atualizando também? E aí a escolha é minha. Eu vou querer continuar perdendo espaço ou não? Né? Tudo é uma questão de escolha, né? De fato a mudança, tem gente que não opta pela mudança por perda de poder, que a gente comentou, outros por medo do desconhecido, né? Medo de fazer coisas que não conhece, não sabe se vai ter competência, capacidade, conhecimento suficiente para poder enfrentar a mudança. Não querem sair da zona de conforto, tá bom daquele jeito, né? Tem uma série de aspectos que é uma questão de ganhos e perdas, né? O que eu ganho e o que eu vou perder. O ganho eu nunca vou saber porque é algo novo, inovador, talvez eu não tenha condição de comparar. Mas o que eu vou perder eu sei. E isso faz as pessoas pararem. Porque ela sabe que está perdendo alguma coisa. Mas ela não sabe o potencial de ganho que ela vai ter. Então, na troca, o certo pelo duvidoso, as pessoas falam, eu sei que eu vou perder, não quero perder, mas não sei o que eu vou ganhar. Então, eu prefiro ficar no que eu tenho de hoje. No que eu tenho de bom hoje. Né? Acho que é essa questão. Então, centralização excessiva é uma coisa que a gente se depara muito nas empresas. Geralmente, isso vem muito de primeira geração para a segunda geração. Essa passagem de sucessão familiar da primeira geração para a segunda vem muito essa questão da centralização, de perder o poder, de passar o bastão para outras pessoas fazerem a gestão, o medo de não conseguir, em uma série de aspectos.
mas é muito comum nesse tipo de situação onde você tem uma transição familiar, né, da primeira para a segunda geração. Existe também, embutido nisso, uma certa sabotagem que é silenciosa. Tem gente que vai minar e vai lutar contra, que é a aceitação, né? A gente fala de aceitação de novo, mas tem gente que aceita a mudança, veste a camisa da mudança e faz a promoção dela. Tem gente que observa a mudança e tem gente que é resistente à mudança. E a resistência é fácil. Eu não gosto, eu não quero mudar, eu sei, a pessoa se identifica, é fácil. Mas aquelas que ficam em cima do muro, esperando para onde vai, para entender a mudança, elas não ajudam, elas acabam sabotando mais do que agilizando esse processo de mudança. Com certeza. Mas esse processo de mudança, ele é tão importante que existe uma vertente da gestão que é a gestão da mudança, né? Vem do inglês Change Management. Porque eu optei pela mudança, isso é um grande passo, mas é conveniente, é honesto a gente dizer que não é porque eu optei pela mudança que isso em si resolve os problemas. A forma como eu implemento a mudança faz tanta diferença quanto o fato de eu não fazer a mudança. Porque se eu não fizer essa transformação adequada, o resultado final pode ser pior do que eu não ter tido a mudança. Então, esse processo de gestão da mudança, dos pilares dele é comunicação clara. Sim. E a gente já viu muito isso, né? As pessoas não sabem o que vai acontecer. Então, você estava falando de sabotagem silenciosa, essa é uma forma notória dessa sabotagem acontecer, é não comunicar. As pessoas não sabem o que está acontecendo e a partir daí elas começam a fazer suposições. Isso mata qualquer processo. Então, eu preciso optar pela mudança, mas principalmente eu preciso fazer a mudança com estratégia. Senão, o risco disso pode ser muito alto. Né? E muitas vezes se antever a mudança, né? Porque na verdade é aquilo, né? Se você não muda, vão mudar por você. Então, acontece muito de que a gente observa pessoas, né, tanto em liderança ou não, resistentes à mudança, mas de alguma forma ou outra vem uma legislação ou vem um concorrente, um fator de fora, externo, que acaba te exigindo mudar a qualquer custo. Então, independente se você gosta ou não de mudança, ela faz parte da rotina. Então, uma hora ou outra é necessário mudar, faz parte como a gente sempre diz, toda empresa, toda instituição, toda organização é um ser vivo, né? Um corpo vivo. Então ele tem suas particularidades, ele tem as suas mudanças e faz parte de toda instituição que a mudança aconteça, né? Então cada ano é um ano diferente, tem empresas que elas são afetadas pela sazonalidade, isso acontece muito, né? De ter a necessidade de mudar conforme a época do ano, né? O período. Esse é um ano que a gente vê que ele exige uma flexibilidade muito grande das empresas, pela questão da Copa do Mundo, questão eleitoral, né? Tudo isso afeta muito as empresas, né? Então, assim, quando acontece às vezes de uma mudança, de uma guerra, né? Algum fator externo, uma mudança de legislação, né? Como a gente tem visto, esse é um ano de muitas mudanças, né? Reforma tributária, NR1, então N questões que vêm acontecendo que exigem com que as empresas e as pessoas se adaptem às mudanças, né? Então, independentemente se você é a favor ou não para que a mudança aconteça, reflita de que se você não quiser se antever a mudança, você vai ser surpreendido por ela, porque de alguma maneira você vai precisar se adaptar às fases que o mundo exige da gente, né? Hoje, o primeiro tópico que a gente levantou foi a questão geracional, né?
Muitas das vezes a gente se depara em empresas, né, não apenas a questão de familiar, né, de sucessão, mas você contrata um colaborador jovem de seus 18 anos e o gestor ele tem lá seus 40, 50 anos. Só disso acontecer já tem um conflito geracional, né? Ou você está atendendo um público jovem ou um público idoso. Só de você estar ali à frente desse negócio e lidar com pessoas já exige de você a flexibilidade para lidar com a resiliência, né? Ser resiliente, né? E saber flexibilizar com relação às mudanças que você vai se deparar tanto no mercado quanto internamente na empresa. Sabe que a gente falou isso sobre marketing digital, lembra? Que a mudança talvez não seja uma mudança só de relacionamento interno, né? Crises, né? de promover a mudança interna da empresa, mas promover a mudança de venda, por exemplo. Porque eu estou com uma geração diferente comprando agora, não tem uma geração anterior. Então, esse viés que as gerações carregam e não são abertas a aprender com as novas gerações, a entender as novas gerações, gera resistência. Porque sempre foi assim, sempre vendia assim, crescia assim até hoje, e agora eu quero crescer assim, mas o mundo já não responde dessa forma. Mudou tudo. Então, a geracional, ela é uma questão que vai acelerar muito esse processo de resistência à mudança, porque as gerações estão ficando cada vez mais fechadas em estereótipos diferentes e em menos tempo de duração, né? Então, hoje nas empresas a gente tem Baby Boomer, já tem muito pouco, se tiver algumas coisas em conselho, alguma coisa, geração X, Y, Z, daqui a pouco entra a Alpha. Então, a Alpha hoje está com 15, 16 anos. Então, daqui a pouco está no mercado. Então, são muitas gerações e visões diferentes que as empresas e a gestão e o processo da empresa tem que se adaptar mais rapidamente, porque vai promover muita mudança. E o mercado mudou muito. E vai incomodar, né? Porque eu não sei, vocês podem me ajudar a nomear isso, mas antes a gente tinha uma faixa de uma média de idade que era uma, hoje a gente tem uma média de idade que é outra. As pessoas elas estão envelhecendo melhor, cada vez melhor, com mais saúde. Então a gente tem um mercado consumidor hoje que ele não interrompe aos 60 anos, pelo contrário. Então a gente tem um mercado consumidor com 80 anos, com 90 anos e ok. E ao mesmo tempo a gente tem uma nova geração chegando que fala uma linguagem totalmente diferente e a gente precisa se adaptar para atender todos esses públicos, né? Então é aquilo que eu disse, só reforçando, independente se você é a favor ou contra a mudança dentro do seu negócio, ela está acontecendo lá de fora. Sim. Então, de qualquer maneira, a gente precisa se adaptar e ser resiliente às mudanças de comportamento, às inovações que estão chegando aí para ficar, porque isso de fato vai acontecer independentemente de gostar ou não. É engraçado isso que você estava falando, de que ou você muda ou mudam por você. Eu vou trazer aqui, eu uso essa frase num dos meus treinamentos, assim como a primeira frase, primeiro slide. Se não me engano, quem falou foi um filósofo grego chamado Hipócrates. E assim, simplificando a frase do homem a única coisa que não muda é a certeza de que tudo muda. Lembra dessa frase? Então assim, eu não consigo barrar a mudança. Eu resisto, eu sofro as consequências, mas eu vou acabar sendo vencido por elas mais cedo ou mais tarde. Exato. Aí a gente estava falando, você falou, Marcelo, aquelas frases célebres que a gente identifica como uma pessoa resistente à mudança, que é aquela. Sempre foi assim. Eu sempre fiz assim e deu certo. Por que eu vou mudar? Já testei e não deu certo.
E aí você trouxe a história da geração nova, da forma como as novas gerações encaram a vida, o mercado de consumo, o trabalho e tudo mais. Eu tenho 62 anos e eu acompanhei ao longo da minha vida, eu sou X, tá? Eu não sou X com restrição, tô brincando. Eu sou X, tá? Eu não, quase nem. Não, sou X. Pré-X, Benê. Pré-X, tá bom. Pré-X. Essa aí melhorou. Eu enfrentei um monte de mudanças tecnológicas do mercado de trabalho, do estilo de vida, que eu nem, assim, eu sou da época que a impressora era na fita, tipo máquina da xilografar. Para fazer, eu lembro bem que a gente fazia a folha do treinamento, não tinha PowerPoint na época, a gente fazia uma cercadura, já era um pouquinho evoluída. A gente fazia cercadura na impressora matricial, passava assim 3 horas para imprimir uma página. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte: quem poderia adivinhar há 20 anos que o mercado pet teria a relevância que tem hoje? Muito. A forma de enxergar o próprio pet, né? Inteligência artificial, vamos ser um negócio mesmo. Né? O próprio smartphone. O próprio carro, né? Então, se aluga, não se compra. Né? Ou você se adapta, ou você se adapta. Você não tem escolha. Não tem escolha. O ponto aqui é, você vai na dor ou você vai no plano? Isso. Né? No amor ou na dor, né? No amor ou na dor. Mas sabe, e como é que a gente resolve isso? Então, o que a gente tem vivenciado para a gente deixar, lógico, o problema todo mundo já sabe, a gente está ressaltando a importância deles e é fato, e eles ocorrem mesmo, eles não vão morrer, não vão parar de existir, mas de fato, uma coisa que a gente vem ver que é um facilitador da mudança é você, primeiro, ter a mente aberta, ponto, ter essa consciência que a mudança, de fato, ela existe e vai continuar existindo, quer você queira, quer não, e a contribuição das pessoas. Como é que você sabe se a mudança vai acontecer ou não? Não adianta você planejar a mudança sozinho e querer implementar ela. Você tem que trazer quem vai participar dessa mudança. E principalmente, assim, é uma visão que eu tenho muito comigo, e hoje a gente confirmou isso em um dos clientes que a gente visitou. Quando o líder ele entende que a mudança ela é necessária e que ela vai acontecer, é mais fácil para os seus liderados absorverem a mudança. Desde que eles participem, né? Desde que eles participem. Porque quando a gente percebe que existe um líder que ele é um pouco mais receptivo às mudanças, ele entende um pouco mais o cenário, né? Uma pessoa mais aberta para aquilo que está aberto e antenado ao mercado em si e as novidades que estão acontecendo, se torna mais fácil para as pessoas entenderem o momento em que está vivendo, porque isso transmite mais segurança para a equipe, para os liderados. Então isso fica uma situação mais fácil para ser gerenciada, sabe? A questão que eu estava levantando de fato, a mente aberta. Então, lógico, quem impõe a mudança, quem traz a mudança à tona, a autogestão é a melhor dos mundos, né, para você fazer o processo fluir da melhor maneira. Não a forceps, né, não a top-down, né, a exigência, mas a contribuição das pessoas para a mudança vai fazer você perceber que a mudança gerou já novas mudanças. Porque se você parar numa mudança, vamos fazer tudo isso, igual a NR1. Assim, exemplo prático, o Brasil é campeão disso aí. Tira esse extintor de carro, põe esse extintor do carro. Né? Do nada. Então, o radicalismo para você olhar para uma mudança, ele é prejudicial. Porque, eu entendi a mudança, agora eu vou promover a mudança sozinho. Não, sozinho você não vai fazer nada. Não vai conseguir em lugar nenhum. Exatamente. Então,
entenda a mudança, compartilhe esse entendimento e envolva as pessoas na decisão. Isso faz a mudança acontecer da melhor maneira possível. Vai sofrer resistência? Vai. Não tem como, é do ser humano. Cada um tem um desejo. Eu gosto do azul, você gosta do vermelho e preto, e cada um tem uma preferência. Então isso não muda. Só que quando as pessoas têm consciência, têm mente aberta, elas começam a achar meios termos. E aí as pessoas vão entender, olha, eu vou perder isso, mas eu consigo recuperar uma parte. Não vou perder totalmente. Consigo eliminar uma parte da minha perda. Então eu começo a aceitar mais a mudança. E isso começa a se promover entre as pessoas. Então, fazer com que o processo seja colaborativo é uma estratégia, sem dúvida, uma das melhores que tem. E a gente está falando aqui de envolver as pessoas, trazendo para o dia a dia de uma organização comum, básica, que está tentando sobreviver. Ações que, na prática, impedem a mudança. Por exemplo, não acompanhar os indicadores. Não ter indicadores é uma trava à mudança. Muito. Não monitorar os indicadores é uma trava. Sabe aquela reunião que você faz e que no final das contas não decide nada? Isso é um trava à mudança. Muito. Aquele procedimento que ninguém segue. Né? A gente já viu isso várias vezes. O cara tem um RP e não usa, então está com uma ferramenta com um potencial incrível ali e ele não sabe o que fazer com aqueles números. Então, ele tem, assim, a gente costuma falar, tem uma Ferrari, mas não sabe, e acha que tem um Fusca. A falta de comunicação, além da centralização, a falta de delegação, isso no dia a dia de uma empresa comum, de uma organização comum, essas são travas à mudança. Então a gente, trazendo aqui para a vida real, eu não preciso nem ir pegar as grandes coisas. O dia a dia, se não for questões como essas não forem cumpridas, é um entrave à mudança. Às vezes uma própria mudança é realmente colocar em prática as boas práticas do negócio. Isso, essa é uma boa frase. Uma boa frase. Porque se você tem um estoque organizado e contado, né, catalogado, isso já é uma grande mudança. Vai direto ao que você falou da antecipação. Essas ações, elas trazem informação. E que ele antecipam a mudança, né? Sim. Muitas vezes um problema de financeiro está numa má gestão de estoque, né? Então, é muito necessário que faça todo um básico bem feito, né? Para que, a partir daquilo ali, novas inovações possam vir a complementar o negócio. Olha que legal. É uma pergunta para quem está nos assistindo responder, refletir e responder. Das coisas que não funcionam na sua empresa, é uma questão de solução mal elaborada ou de planejamento mal executado? O que é? O que acontece mais? E a gente culpa a solução. A maioria é mais fácil culpar a solução, né? Mas todo mundo tem o que fazer, a sua contribuição, e não faz. Exato. Então, boa parte do que não acontece nas empresas, boa parte do que a gente enfrenta, e aí vem a metodologia da V-Insights justamente para quebrar isso, né? A gente fala de, eu trago uma solução fantástica, mas se não coloca em prática, ou se não planeja de forma adequada, se existe a resistência, se eu não consigo entender essa situação, eu vou perder a solução. Não vai para frente. Aí a gente coloca a V-Insights como um padrão de você executar e capacitar. Exato. De conjunto para as pessoas realmente garantirem que aquele resultado aquela solução foi bem aplicada da melhor maneira possível. Eu lembro que a gente comentou isso na nossa conversa anterior. Nem toda solução, aí trazendo a palavra solução que você trouxe, nem toda solução é para você. Acho que foi até você que colocou essa frase, Jenny. Nem toda solução é para você. Porque a solução, pela solução em si, não resolve. Você precisa de uma solução que cause impacto. E aí o que a gente faz como V-Insight é exatamente essa abordagem completa. Eu não isolo um elemento. Existe como organismo vivo, existe uma interação entre
os departamentos, entre as diversas dimensões da organização. Então, o que a gente imagina que pode ser um problema ou uma solução adequada no financeiro, por exemplo, na verdade não é. Eu teria que mudar alguma coisa no comercial, por exemplo. Né? Exatamente. Ou até no meu atendimento. Eu não consigo ter essa visão global, holística, se eu não analisar o processo do início ao fim. Ou pelo menos as principais componentes desse processo. E é isso que a Via Insight faz. A gente não tem nenhuma análise isolada. A gente acabou de sair de uma conversa com um cliente e aí foi interessante porque no final da conversa ele percebeu que com a proposta que ele mandou para nós, ele estava vendo ele estava tendo uma visão de túnel. Né? Falou, não, a gente não pode aplicar isso sem a gente considerar o diagnóstico. Então, nossa primeira contexto, né? Nossa primeira ação, nosso primeiro entregável é exatamente o diagnóstico, é o que a gente chama de parecer, que é uma avaliação completa do negócio com as principais dores relatadas pela direção, pelos funcionários, às vezes até pelos clientes, e aí a partir daí a solução vem sob medida. Aí sim eu consigo responder, essa solução é para mim? Essa solução é para mim, porque essa solução ela vem para atacar exatamente um ponto importante, um ponto que, na causa raiz que a gente costuma falar. Né? Isso mesmo. Então, posso? Pode, por favor. Vem para nós. Então, se você entende a necessidade de se antever a mudança, né, e também de promover mudança no seu negócio para que ele tenha continuidade, para que ele tenha sustentabilidade ao longo do tempo, faça contato conosco, nos convide para uma visita na sua empresa, vai ser um prazer conhecer você, o seu negócio, estamos à disposição, tanto aqui no sul de Minas quanto no interior de São Paulo e outras regiões também. O que precisar, entre em contato conosco para que a gente possa levar a nossa metodologia e você entender que muito mais do que saber o que precisa mudar no seu negócio, é executar e gerar autonomia. O objetivo é que as empresas e as instituições elas caminhem por conta própria, né? Que elas consigam dar continuidade ao seu negócio, às suas instituições e que elas tenham o máximo de longevidade possível ao longo da caminhada. E eu vou reforçar o convite para que você nos visite nas nossas redes sociais e no nosso site e trazendo a nossa fala lá do início, que a resistência à mudança é uma dor, a gente tem uma apresentação completa, onde a gente tem uma listagem de dores que foram classificadas como sendo de relevância, e aí você pode dar uma olhada lá e fazer essa checagem com o seu negócio. Qual dessas dores eu acho que são relevantes para mim? E aí, acompanhando os nossos outros vídeos, todo vídeo a gente está falando de uma dor diferente, então de repente tem uma sugestão, tem uma recomendação legal lá para você. Um insight bom. Então veja os nossos outros vídeos, que a gente está cheio de analogias como essa que a gente está fazendo hoje. O importante é que o nome é Via Insight na prática, então é o que a gente está trazendo na prática do que a gente se depara com o mercado. Né? Então é o que tem mais atual, é o que acontece no dia a dia. Nada super elaborado, contextualizado, tendência, é uma coisa prática que vocês já passaram ou ainda vão passar de alguma forma. Com certeza, bem para Via Insight.